tudo bem? Eu sou Alessandra Mulan, pedagoga com mais de 25 anos de atuação na área educacional e doutora em educação pela Universidade de Brasília. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema chamado cibersegurança. Aí você pode pensar, nossa, mas cibersegurança e educação, o que isso tem a ver? Muito a ver, porque quando a gente fala de cibersegurança, a gente está falando de contextos, não apenas do contexto de segurança digital e do mundo digital, de forma ampla, mas do contexto dessa questão de organização dos seus dados e proteção dos seus dados, tanto no nível pessoal, quanto no nível organizacional e também quanto no nível da defesa do nosso país, no nível de segurança nacional. Então é muito importante a gente falar sobre esse contexto, sobre esse tema. Eu estou como coordenadora pedagógica de um curso agora, né, sobre cibersegurança em contextos estratégicos. E é bem interessante essa abordagem, porque a gente precisa se preocupar sim com a nossa proteção dos nossos dados e precisamos, enquanto instituição, pensar enquanto profissional, pensar na nossa instituição, né, nas nossas instituições. E na nossa responsabilidade, muito do contexto de cibersegurança hoje, não sou especialista na área, mas tenho estudado muito sobre o contexto, até mesmo para poder coordenar um curso dessa natureza. Então, tenho estudado sobre essa área, tenho discutido com o professor da área, né, que é o meu marido, Ivan Mulan, e a gente tem discutido muito sobre esse contexto e a importância da gente se perceber como uma peça-chave dentro das instituições. Muito das questões hoje discutidas sobre vazamento de dados, sobre questões da segurança dos nossos dados, nossas contas. A gente cai muito, né? Ainda tem muitas questões de pessoas caindo em fake news e em situações em que a parte da segurança está relacionada diretamente ao usuário, né? Então, por isso que isso é importante, por isso que é um contexto importante. E quando a gente pensa que nós estamos imersos nas questões digitais, no mundo digital, é muito importante que a gente, desde da infância, a gente trabalhe com esse tema com as crianças nas escolas, com os profissionais de educação. Muitas vezes, pessoas que não são nato digitais e que vivem nesse contexto e que muitas vezes não se conectam e não conhecem sobre as terminologias, não conhecem sobre as questões em que ele pode estar pode estar vulnerável, né, em determinados contextos. Então é importante a gente entender sobre essa temática, não apenas aqueles que são responsáveis pela parte técnica da segurança, mas também as pessoas que precisam lidar com esse contexto de lidar com dados, de lidar com o ambiente virtual, de lidar com a internet de maneira geral, né? Até quando você está navegando no seu celular. Então, isso tudo é muito importante. É importante de você ter realmente, se preocupar com o antivírus adequado, se preocupar com links indesejáveis e que não podem ser, né, que a gente às vezes acaba sendo vítima desses crimes, desses cybercrimes, por não conhecer essa temática, por não conhecer como os cybercriminosos agem, né? Então é importante sim, é importante estudar cibersegurança, é importante conhecer um pouco mais sobre as terminologias, conhecer um pouco mais sobre essa temática. E a proposta desse curso que eu estou coordenando, né, pedagogicamente, que estou como coordenadora pedagógica, é exatamente conseguir trazer para essas pessoas quais são os contextos da cibersegurança nessa perspectiva estratégica e não necessariamente na perspectiva de um técnico da área de TI, né? Nós todos, enquanto usuários desse mundo virtual e desses sistemas digitais todos que nós utilizamos, nós temos que entender um pouco mais sobre essa temática e temos que nos aprofundar um pouco mais sobre como que podemos nos proteger, como que podemos proteger a instituição em que nós estamos trabalhando e como pensar nessa perspectiva no contexto nacional, né? De como que isso pode impactar. Hoje a gente fala de guerras irregulares, a gente fala de guerras cibernéticas, de possibilidade de com um botão você parar o mundo, né?
Então, a gente precisa conversar sobre isso, sim, precisamos saber sobre isso, independente de ser ou não da área de tecnologia, né? Nós temos aí também uma outra vertente, que é a tecnologia educacional, que ela precisa ser trabalhada, essas questões precisam ser trabalhadas e precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho. Então, eu te convido. Vou deixar o link, né, sobre esse curso, mas antes disso, peço que você se inscreva no meu canal, para que você possa conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, diferenciados, e para que a gente possa conversar um pouco mais sobre educação no país e no mundo, tá bom? Um forte abraço, te vejo em breve aqui no canal, ou quem sabe no curso. Quem sabe você não vai ser não é um forte candidato para estar nesse curso de cibersegurança em contextos estratégicos. Vou deixar o link para maiores informações e te espero em breve. Forte abraço. Tchau, tchau.